No Rio de Janeiro já tivemos o cancelamento da festa de Réveillon e agora ficam, claro, as dúvidas em relação ao Carnaval. E o Matheus Coelzer está ao vivo conosco. Matheus, algum posicionamento da Prefeitura nesta manhã de segunda-feira? Olá, Matheus. Muito bom dia para você, Marcelo. Olha, temos um posicionamento sim. O prefeito Eduardo Paes, aqui no Rio de Janeiro, falou que, embora tenha sido cancelado o Réveillon, o Carnaval 2022 até o momento está mantido, o que trouxe uma certa alegria para todas as escolas de samba. Agora, obviamente que algumas restrições foram impostas e a principal delas é a necessidade da apresentação da carteira de vacinação. Só vai ser permitido que entre na Sapucaí as pessoas que estiverem com o ciclo vacinal completo, com a primeira e a segunda dose. A relação ainda das escolas de samba não foi definida e os blocos, são mais de 500, são cerca de 506 blocos, na verdade, Marcelo, que estão prestes a receber a notícia se vão poder ou não participar. Portanto, uma série de tratativas estão sendo feitas em relação ao Carnaval. Há uma preocupação, né? A gente fala do Carnaval aqui no Rio de Janeiro e não tem como não falar sobre os estrangeiros que vêm para cá. A gente sabe que eles são grande parte desse público que acompanham as festividades do Carnaval. O setor hoteleiro já tem projeção de um aumento de 20% em relação à hospedagem. Aqui no Rio de Janeiro a gente percebe, Marcelo, que já desde a semana passada se intensificou a presença de turistas aqui no local. Mais de 50% dos ingressos para Sapucaí já foram comercializados. Agora, há toda uma questão aí de um cuidado. O prefeito Eduardo Paes, na última coletiva que eu acompanhei, ele falou que devido às medidas que o governo federal tomou, foi necessário voltar à utilização de máscaras em espaços de aglomeração. Em relação à variante Ômicron, também está sendo cuidado, né, e adotadas outras medidas preventivas, tendo em vista que o Rio de Janeiro já foi o epicentro de variantes como a Delta e a variante Mu. Portanto, as tratativas estão sendo feitas, embora o comitê científico não seja favorável à realização do Carnaval. Agora a gente vive um momento de pandemia, onde também a questão econômica foi muito afetada aqui no Rio de Janeiro, e a gente sabe, obviamente, que o Carnaval é um evento que contribui aí, principalmente na questão econômica. Depois de uma recessão, seria muito positivo. Por enquanto, então, as informações que nós temos, Marcelo, é que foi mantido o Carnaval, mas ainda há possibilidade de o prefeito Eduardo Paes voltar a essa decisão, voltar atrás. Isso tudo vai depender de como o cenário da pandemia vai se instaurar aqui no Rio de Janeiro. Marcelo. Sem dúvida, né, Matheus? É essa agora a expectativa. Ainda há uma grande preocupação em relação ao Ômicron. Os dados que vão chegando agora indicam que ela pode ser mais uma vez mais contagiosa, mas menos grave, e tudo o desenrolar aí de um estudo que possa ser mais conclusivo é que vai determinar se nós teremos aí possibilidade do Carnaval ou não. De qualquer forma, a gente sabe que o brasileiro acabou não viajando e esse período é muito atrativo aí para ir ao Rio de Janeiro, então as pessoas então vão se programando com uma antecedência, né? Imagino que mesmo com a suspensão do Réveillon, nós teremos aí a cidade lotada, né? A capital. Portanto, o Rodrigo Viga trouxe aqui na programação em relação aos hotéis do Rio. No ano passado, né, a associação que coordena então a movimentação, garantindo que mesmo com a pandemia, 80% houve a ocupação na virada aí de 2020 para 2021. Então a gente imagina com uma situação muito melhor nesse ano, mesmo se não houver a festa, e não vai haver a festa do Réveillon, mas a capital deve estar lotada, né, Matheus? Exatamente, Marcelo. Não é a questão do cancelamento do Réveillon que vai fazer com que esses turistas deixem de vir aqui para o Rio de Janeiro. Eu também conversei com pessoas do setor hoteleiro e da própria questão do turismo. Essas pessoas já haviam comprado as passagens já para cá, independente de não haver, né, a queima de fogos em Copacabana, essas pessoas tendem a vir para cá e aproveitar as festividades. O Carnaval, o Réveillon, ele não vai acontecer com a queima de fogos, mas há uma série de atrativos aqui no Rio de Janeiro. A gente sabe muito bem que não seria necessário somente isso. Existem inúmeros atrativos turísticos e que já é comum a chegada dos estrangeiros para cá. Tem uma outra informação que é importante a gente destacar, Marcelo. Há todo um cuidado nos aeroportos aqui do Rio de Janeiro. Se tinha se flexibilizado um pouco as questões do controle nos aeroportos. Eu estive essa semana lá, todo um rigor
quando as pessoas chegam até o local, não só a utilização de máscaras, mas a aferição da temperatura, né, a necessidade das pessoas estarem com máscaras nestes locais. O prefeito Eduardo Paes também falou em uma das últimas coletivas, onde são apresentados toda semana os números em relação à Covid, que é uma grande preocupação dos estrangeiros que vêm para cá em relação aos 6 países, né, que a gente sabe aí que tiveram a variante Ômicron e que foram contaminados. Aqui no Rio de Janeiro a gente não teve nenhum caso até o momento. Agora, sim, é necessário ter todo um controle. A gente percebe que nas ruas aqui do Rio de Janeiro, embora facultativo, muitas pessoas ainda estão fazendo uso da máscara. Há uma conscientização. Agora, na Zona Sul, naquela região ali da Orla, é difícil você falar, né, na utilização de máscaras, porque afinal, Marcelo, as pessoas buscam, né, estar na praia. A gente sabe da questão que muitas pessoas acabam optando em não utilizar a máscara e, segundo os especialistas do Comitê Científico, esse é um indicativo de que, embora a gente tenha mais de 80% da população imunizada, pode haver aí uma questão de transmissão. No Carnaval, isso também é uma questão que preocupa bastante os especialistas da Fiocruz. Portanto, é intensificada a vacinação, não há falta de imunizantes, mas tem uma outra questão que é importante falar também, que o Rio de Janeiro vive o surto da gripe. Nós já chegamos aí a mais de 6.600 pessoas contaminadas, né, com esse vírus da gripe, muito forte aqui no Rio de Janeiro, por isso que as autoridades, a Secretaria Municipal da Saúde também orienta que todas as pessoas busquem os mais de 280 postos aqui da capital fluminense. Portanto, para finalizar, Marcelo, a gente fica nessa expectativa. Qualquer novidade a gente volta aqui na programação da Jovem Pan para trazer mais notícias em relação a todas essas festividades do final de ano. Portanto, Réveillon cancelado, que não indica que as pessoas não vão aproveitar as festividades, e por enquanto, Carnaval 2022, portanto, mantido.